Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. E na aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre inclinação da reta e também de coeficiente angular. O nosso livro-texto vai ser o livro do GeoCiência, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3. Inclinação da reta. Considere uma reta R no plano cartesiano. Chama-se inclinação da reta R a medida do ângulo no sentido anti-horário que esta forma com o eixo x. Então, aqui eu tenho aqui o meu plano cartesiano, eixo x e eixo y. E tem aqui a representação de uma reta aqui denominada reta R na cor verde. Então, é o seguinte, determinar a inclinação dessa reta nada mais é do que descobrir a medida de um ângulo, tá? A medida desse ângulo vai ser sempre determinada aqui no sentido anti-horário, que essa reta R forma aqui, então, com o eixo X. Então, na verdade, eu vou pegar aqui o eixo X, analisar sempre no sentido aqui anti-horário. E aí você vai ver, na verdade, aqui que eu vou obter aqui esse valor de alfa. Então, na verdade, a inclinação da reta R nada mais é aqui do que a medida aqui do ângulo alfa, que essa reta faz com o eixo X no sentido anti-horário. Então, obter a inclinação da reta nada mais é do que obter a medida do ângulo alfa no sentido anti-horário, que essa reta aqui forma, na verdade, com o eixo X. Bom, aqui eu estou te apresentando aqui o nosso GeoGebra, e você pode perceber que eu tenho aqui na representação uma reta R, né, na cor verde, que está paralela aqui ao eixo X. E aí você vai perceber que essa reta, por estar paralela, ela possui inclinação aqui igual a 0 graus. E aí você vai perceber que quando eu começar a movimentar esse alfa, ou seja, quando eu alterar a inclinação da reta, você vai perceber que o gráfico dessa reta também aqui vai ser alterado. Então, ou seja, aqui, vou mudar aqui o valor de alfa, e aí você pode perceber agora aqui, que o nosso gráfico também aqui vai ser alterado. E aí, quando eu fiz aqui o meu ângulo alfa ser igual a 180 graus, eu tenho novamente aqui uma reta constante, tá? Então, ou seja, que, olha, para cada valor de alfa, eu vou ter, na verdade, um determinado gráfico, ok? Então, quando eu altero a inclinação da reta, eu estou alterando, na verdade, o meu gráfico. Então, a inclinação da reta, que é o ângulo que a reta forma com o eixo X, no sentido anti-horário, vai ser sempre um valor que vai estar compreendido aí entre 0 e 180 graus, ok? Então, é importante você saber que a inclinação da reta é o ângulo que essa reta forma com o eixo X, sempre no sentido anti-horário. Bom, agora aqui eu vou trazer para você aqui algumas observações importantes, tá? A primeira delas, quando o alfa for igual a 0 graus, nós vamos ver que a nossa reta R ela é paralela ao eixo X, ou seja, ela é horizontal. Então, eu tenho aqui que a minha reta ela é horizontal, sinal que a inclinação dela é 0 graus. E aí você vai perceber que, pelo fato da reta ser horizontal, ou seja, paralela ao eixo X, ela já vai ser aqui, na verdade, perpendicular ao eixo Y. Então, o fato dela ser paralela ao eixo X torna ela perpendicular ao eixo Y. Então, a inclinação da reta alfa igual a 0 graus, eu tenho uma reta aqui horizontal paralela ao eixo X. O segundo caso é quando eu tenho aqui o meu ângulo variando entre 0 e 90 graus, ou seja, a reta vai formar um ângulo agudo com o eixo X. Então você vai ver, na verdade, aqui, que ela vai ter aqui uma representação aqui desse tipo, tá? Então aqui você pode perceber que essa reta nossa aqui, ela é uma reta crescente. Então, quando a inclinação dessa reta estiver entre 0 e 90 graus, ela vai ter um ângulo, então, na verdade, agudo, e aí você vai ter uma reta aqui, na verdade, crescente. A
A outra observação é quando nós temos aqui, ó, o nosso alfa igual a 90 graus, tá? Então, quando o alfa é igual a 90 graus, a reta R forma um ângulo reto com o eixo X, ou seja, ela está na posição aqui vertical, ou seja, ela é perpendicular ao eixo X. E nesse caso, ela vai ser paralela ao eixo Y. Então, quando a inclinação da reta é igual a 90 graus, ela é perpendicular ao eixo X. Ela está na posição vertical, ok? E aí, o próximo caso é quando que nós temos um ângulo alfa compreendido entre 90 graus e 180. E aí, nesse caso, a reta ela vai formar um ângulo obtuso com o eixo X, tá? Então, quando nós temos aqui um ângulo entre 90 e 180 graus, nós temos aqui um ângulo obtuso. E aí, nesse caso, você vai perceber que a nossa reta, agora, ela é uma reta decrescente, ok? Então, é importante também você saber isso aqui. Bom, nós vamos falar agora aqui sobre coeficiente angular ou declividade. O coeficiente angular ou declividade de uma reta R é um número real m definido por m é igual a tangente de alfa. Então, ou seja, descobrir o coeficiente angular ou a declividade de uma reta é descobrir, na verdade, um número real chamado de m, tal que esse número real m, ele é definido como sendo a tangente de alfa. Ou seja, o nosso alfa é a inclinação da reta, que é o ângulo que a reta faz no sentido anti-horário com o eixo x. Uma vez que você descobriu aqui o valor desse ângulo, para você descobrir o coeficiente angular ou a declividade, basta você calcular aqui a tangente desse ângulo. Então, a tangente da inclinação da reta é chamado de coeficiente angular ou declividade, que na verdade é o nosso número real, m. Ok? Bom, uma vez que aqui apareceu aqui a expressão da tangente, ó, eu vou trazer para você aqui o círculo trigonométrico. É importante você saber isso aqui, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? Ó. Tem aqui depois, ó, o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante, e aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Seno e cosseno é positivo no primeiro quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno negativo. Quarto quadrante, o seno negativo, o cosseno positivo. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então, seno dividido pelo cosseno. Então, por que eu estou te apresentando isso aqui? Ó? No primeiro quadrante, ó, se você dividir o seno pelo cosseno, você vai ver que a sua tangente é positiva. Já no segundo quadrante, ó, seno dividido pelo cosseno, a tangente é negativa. No quarto quadrante, seno dividido pelo cosseno, terceiro quadrante, seno dividido pelo cosseno, tangente positiva. E no quarto quadrante, seno dividido pelo cosseno, nós vamos ter aqui que a tangente é negativa. Então, é importante você saber que a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante e que ela é negativa no segundo e quarto quadrante, tá? Agora é lógico. Eu falei para vocês, ó, que o ângulo que a reta forma com o eixo x, no sentido anti-horário, vai ser sempre um ângulo entre 0 e 180 graus. Então, na verdade, aqui a sua análise, ela vai reduzir, na verdade, aqui sempre ao primeiro ou segundo quadrante, ok? Mas é importante você saber isso aqui também, aqui, quando você for resolver aí os seus exercícios. Bom, coeficiente angular ou declividade da reta. Nós vimos, então, que o nosso coeficiente angular ou declividade da reta é o valor da tangente do ângulo alfa, onde o ângulo alfa é a inclinação. Quando eu tenho aqui o meu alfa igual a 0 graus, m é igual a tangente de 0 graus, e eu sei que a tangente de 0 graus ela é igual a 0. Tá? Então, uma vez que o meu alfa é igual a 0 graus,
o meu coeficiente angular ou declividade vai ser igual a zero. Ok? Quando o meu alfa é agudo, ou seja, alfa entre 90 e 180 graus, eu vou ter aqui uma reta crescente. E aí você vai ver que o m, que é igual à tangente desse alfa, você vai ver que essa tangente aqui, na verdade, ela vai dar positiva. Tá? Então é importante você saber que quando o seu alfa é um ângulo agudo, a sua inclinação vai estar entre 90 e 180 graus e, consequentemente, o seu coeficiente angular vai dar um valor aqui positivo. E aí você vai ter uma reta crescente. Quando você tem aqui o alfa igual a 90 graus, tá? Você vai ver que esse coeficiente angular, ele não vai existir. Por quê? O m é igual a tangente de alfa. E eu falei para você aqui, ó, que a tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Só que quando o meu alfa aqui é igual a 90 graus, o cosseno de 90 graus ele é igual a zero. Então eu não consigo dividir, na verdade, o seno por zero. Por isso que nesse caso aqui, ó, não está definido. Então, quando o alfa é reto, ou seja, a minha reta ela tem inclinação, que é 90 graus, porém o seu coeficiente angular ou declividade não vai estar definido pelo fato do cosseno de 90 graus ser igual a zero. Então, cuidado com isso aí, tá? E aí, o último caso, quando o alfa é obtuso, ou seja, se a inclinação da reta estiver entre 90 e 180 graus, você vai ver que o seu coeficiente angular ele vai dar negativo, tá? E aí você vai ter, na verdade, aqui uma reta decrescente. Bom, bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, novamente aqui, ó, eu tenho meu plano cartesiano, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A bissetriz dos quadrantes ímpares, ela vai dividir aqui, ó, o primeiro e o terceiro quadrante em ângulos aqui de 45 graus, ó. Então aqui eu vou ter 45 graus, aqui 45 graus. Olhando só para esse quadrante aqui que é 90 graus, ó, eu vou ter também aqui 45 graus aqui para cada parte, ok? Então o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, eu tenho, na verdade, uma reta do tipo x menos y igual a zero, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, que a inclinação da reta é igual a 45 graus, que é o ângulo que essa reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, e a tangente de 45 graus eu sei que é igual a 1, tá? Tangente de 45 graus é igual a 1. O próximo agora aqui, ó, é quando eu tenho aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes pares. Então eu tenho aqui, ó, o meu segundo quadrante e tenho aqui agora, na verdade, aqui o meu quarto quadrante. O primeiro quadrante, ó, é igual a 90 graus. Com mais 45 graus, eu vou ter então que esse ângulo aqui, ó, que a minha reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, ele equivale, na verdade, a 135 graus. Então, a inclinação da reta é 135 graus. O meu coeficiente angular é igual a tangente de 135 graus. E eu sei que a tangente de 135 graus, ela está no segundo quadrante, ela é negativa. Em outras palavras, ela é igual a menos tangente de 45 graus. Como eu sei que a tangente de 45 graus é igual a 1, a tangente de 135 graus vai ser exatamente igual a menos 1. Ok? Então perceba, ó, que para eu descobrir aqui, ó, o coeficiente angular aqui dessas duas retas, eu trabalhei, na verdade, aqui com a inclinação, tá? E é lógico. Sei aqui que a bissetriz aqui dos quadrantes ímpares vai ter um ângulo aqui de 45 graus. E sei aqui que a bissetriz dos quadrantes pares vai ter um ângulo de 135 graus. E aí é lógico. Eu tenho que saber que o meu m é igual a tangente de alfa. E uma vez que eu tenho 45 graus e
135 graus, eu tenho aqui que saber calcular aqui a tangente desses dois ângulos, ok? Então, você tem que lembrar aí, ó, daqueles ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus, que vão ser muito úteis aqui para a gente, nessa parte aqui de coeficiente angular e declividade. Bom, e se eu quiser agora calcular o coeficiente angular de uma reta ou a sua declividade por uma reta definida por dois pontos? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Considere a reta R definida pelos pontos A e B. Então, peguei aqui uma situação, ó, onde eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y. Tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B com as suas respectivas aqui coordenadas, ok? Essa reta, ó, ela vai cortar o eixo X, portanto, ela vai ter uma inclinação, e aí, se ela tem uma inclinação, eu consigo calcular o coeficiente angular, que é dado por m igual a tangente de alfa, ok? Se eu tenho ângulo, basta eu calcular aqui a tangente desse ângulo, tá? Geralmente, ele vai te dar aqui ângulos que você consegue trabalhar com os ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus, e fazendo aqui a redução de quadrante. Se ele te der aqui um ângulo fora desses ângulos notáveis, ele já vai te dar o valor já dessa tangente, ok? Agora vamos lá. E quando você não tiver aqui o valor de alfa, como é que você calcula aqui o valor de m? Nós vamos proceder aqui da seguinte forma, ó. Eu vou prolongar aqui, ó, essa reta aqui, ó, definida pelo y de A. E aí, quando eu fizer isso aqui, ó, você vai perceber que eu vou ter aqui um triângulo retângulo de vértices A, B e C. E aí você vai perceber que o ângulo A, ele também vai medir alfa, porque eu tenho aqui, na verdade, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter que, na verdade, que essa situação. E aí, o que eu quero fazer agora aqui, ó? Eu não quero achar aqui, ó, o coeficiente angular. Então, eu vou chegar agora aqui e vou calcular, ó. M é igual a tangente do ângulo alfa. Onde eu vou olhar agora aqui, na verdade, para esse triângulo retângulo. Tangente de alfa vai ser o meu cateto oposto dividido aqui pelo meu cateto adjacente. Então, agora a continha que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, cateto oposto, distância de B até C, cateto adjacente, distância de A até C. E aí agora eu vou substituir aqui os valores, ó. Distância de B até C nada mais é do que YB menos YA. Então, aqui vai ficar, ó, YB menos YA. E a distância de A até C vai ser a distância de XB menos XA. Então, aqui vai ficar XB menos XA. Então, o meu coeficiente angular, que é igual a tangente de alfa, é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Bom, esse coeficiente angular, meus queridos, você vai perceber que o que eu fiz aqui, na verdade, ó, nada mais é do que uma razão, tá? Pela variação de y pela variação de x. Então, você pode fazer YB menos YA dividido por x de B menos x de A, ou então, você pode, na verdade, trocar aqui essa ordem aqui, ó. Desde que, se você trocar a ordem do numerador, você também vai ter que trocar a ordem aqui do denominador. Então, pode ser YA menos YB dividido por x de A menos x de B, ok? Então, qualquer uma dessas duas formas aqui, você vai conseguir que obter o coeficiente angular de uma reta definida aqui, na verdade, por dois pontos. Então, quando é que você vai usar aqui, na verdade, isso aqui, ó? Quando você não tiver aqui o valor do ângulo alfa. Aí basta você fazer a variação em y dividido aqui pela variação em x. Bom, vamos fazer aqui um exemplozinho aqui bem simples, ó. Determine o coeficiente angular ou declividade da reta. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Como eu quero achar o coeficiente angular, eu sei aqui que o meu m ele é igual a tangente de alfa. Como a minha reta aqui está definida aqui por dois pontos,
eu vou chegar agora aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu não tenho aqui o valor do ângulo, então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó, é o x de A e o y de A. Esse aqui, ó, é o x de B, y de B. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar, ó, y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. E aí nós vamos ter aqui o seguinte, ó, y de B menos 2, menos da formulinha, o y de A que vale 1, dividido. X de B vale menos 1, menos da formulinha, o x de A que vale menos 4. Agora aqui eu vou fazer continho, ó. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 1, menos com menos, mais 4. Então, daqui nós vamos ter aqui, ó, que o nosso m vai ser menos 3. Embaixo aqui vai dar menos 1 somado com 4, 3. Eu vou ter aqui que o meu m aqui vale menos 1. Ok? Bom, você poderia também chegar aqui, ó, e fazer aqui a seguinte continha, ó. M é igual y de A menos y de B. Então, agora que como eu mudei a ordem, ó, que vai ficar x de A menos x de B. E aí nós vamos ter agora aqui, ó, y de A, 1 menos y de B, menos 2, dividido x de A, menos 4, menos o x de B, que é menos 1. Então, aqui vai ficar, ó, menos com menos, mais 1 somado com 2, 3, dividido. Menos com menos, mais menos 4 somado com 1, menos 3. E aí nós vamos obter aqui novamente que o nosso m aqui é igual a menos 1. Ok? Então, olha que legal aqui, olha. Você percebe aqui, ó, que o nosso m, ele deu, na verdade, negativo. Se o m deu negativo, é sinal que a inclinação dessa reta, ela, na verdade, é um ângulo obtuso. Ou seja, uma vez que o meu m, que é igual a tangente de alfa, me deu aqui um valor negativo, eu posso concluir que a inclinação dessa reta é um ângulo obtuso, que está entre 90 e 180 graus. Portanto, esses dois pontos aqui, ó, eles vão me fornecer, na verdade, aqui uma reta que é, na verdade, decrescente. Ok? Então, só um comentário aqui, ó. Mas como pediu para achar apenas aqui o coeficiente angular, nós vamos parar aqui, ó. O nosso próximo exemplo, ó, é descobrir também aqui o coeficiente angular da reta representada pelo gráfico abaixo. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Uma forma de resolver isso aqui, ó, seria o seguinte, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de A e vou chamar esse ponto aqui, ó, de B. Aí o que você poderia chegar aqui, ó? Tentar descobrir quais são as coordenadas de A e B. Mas perceba, ó, que eu não sei afirmar com exatidão qual é a coordenada de A e qual é aqui a coordenada de B. A coordenada de A, ó, eu poderia até aqui, ó, né, com muito cuidado, né? Tem que saber se está na escala, tá? Poderia falar que o ponto A, por exemplo, aqui, ó, seria aqui 0 e 5,5. Mas perceba que o meu ponto B, ó, ele é um pouquinho maior aqui, ó, do que o 3. Então, eu não consigo afirmar. Então, se você consegue tirar 2 pontos da sua reta, você pode conseguir calcular aqui o coeficiente angular através da formulinha m igual a tangente de alfa, tá? Mas para esse caso aqui, ó, perceba que ele deu para a gente aqui o ângulo. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever, ó, m é igual a tangente de alfa. Ou seja, m é igual a tangente de 120 graus. Agora eu tenho que resolver isso aqui, ó.
Só que para eu resolver isso aqui, eu tenho que lembrar agora aqui da redução de quadrante. E aí nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Perceba que 120 graus, ele é um ângulo que está no segundo quadrante. Então, na verdade, eu vou substituir aqui, ó, 120 graus. 180 graus menos 120 graus, nós vamos obter aqui 60 graus. Então, quer dizer que esse ângulo meu aqui, ó, ele vai ser igual a 60 graus. Em outras palavras, o meu M é igual a tangente de 120 graus, que é igual, na verdade, a tangente de 60 graus. Mas perceba que no segundo quadrante, essa tangente aqui é negativa. Então, a tangente de 120 graus vai ser exatamente a tangente de 60 graus multiplicado por menos 1. E aí agora, ó, você tem que lembrar aqui quanto que vale a tangente de 60 graus, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. A tangente de 60 graus vai ser igual ao seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 graus vai ser igual a meio. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, e aí você vai ter que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Em outras palavras, a nossa inclinação dessa reta é igual a tangente de 120 graus, que é igual a menos tangente de 60, que nesse caso aqui vale raiz de 3. Então, essa aqui, na verdade, é o nosso coeficiente angular ou declividade dessa reta R, que forma um ângulo aqui de 120 graus com o eixo X no sentido anti-horário. Ok? Bom, então espero que você tenha acompanhado aqui a resolução desses exemplos e que tenha acompanhado aqui o conteúdo que foi abordado na aula de hoje. Ok? Desejo a você bons estudos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.